resolver essa questão agora, que é uma questão que trata de vetores. Dados dois vetores A e B, cujos modos valem respectivamente 6 e 8, determine graficamente o vetor soma e calcule o seu módulo. Tá? A gente fazer aqui graficamente, né? A gente precisa o quê? Traçar aqui de novo o vetor B. Tá? Vamos traçar aqui de novo o vetor B. Peguei a caneta ruim aqui. Aqui, ó. Então, traçamos aqui o vetor B, tá? E aí, o que a gente faz? A gente traz, ó, o início, né? O final do vetor A para o início do vetor B. Aqui, para eles ficarem o quê? Perpendiculares, tá bom? Então, eu vou trazer para cá, ó. E a gente sempre, né, une o final com o início. E a gente tem aqui, ó, o A. Então, o vetor aqui vai ser qual? Vai ser esse vetor aqui, ó. Vai ser esse aqui. Que vai unir aqui, ó, do início do A, tá bom? Ao final do B. Então, a gente vai ter aqui, vamos chamar de vetor C. Aqui a gente considera não, ele está falando aqui, né? Que é o quê? 90 graus, ó. Então, a gente tem um ângulo aqui de 90 graus. Tá bom? O que a gente precisa agora? A gente precisa resolver aqui o problema com o teorema de Pitágoras, né? Ó, cateto, cateto, hipotenusa. Então, eu vou ter aqui que o C ao quadrado vai ser igual ao A ao quadrado mais B ao quadrado. A gente está falando aqui só dos módulos, né? Os módulos são, ó, 6 e 8. 6 e 8. Então, eu tenho, ó, C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, esse 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Então, eu tenho que C ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. Tá bom? E aí, agora ficou fácil, né? C ao quadrado vai ser igual a 100. Raiz quadrada, porque 36 mais 64, 100, né? C vai ser igual a raiz quadrada de 100. Então, C é igual a 10. Então, a resposta certa, primeiro ele fala para a gente desenhar aqui, ó, graficamente, a gente desenhou graficamente o C, né? Aqui a gente tem o C, ó, que é uma setinha, tá bom? Ligando o início ao fim, ali do B, tá? E quando a gente calcula o módulo, a gente está encontrando o quê? 10, porque a gente trabalhou aqui com o módulo dos vetores, tá bom? Vamos resolver a questão agora que fala o seguinte: dados os vetores A, B e C, represente graficamente os seguintes vetores: A mais B, A mais C e A mais B mais C. Então a gente vai sempre ter que unir ali o final com o início de um, certo? Então a gente já tem aqui o A. Vamos aproveitar esse desenho, tá? Que eu vou unir aqui, ó, o início com o final do B, com o final do A. Então, olha aqui, ó. Pessoal, nesse começo aqui é bem tranquilo, tá? É só mais para a gente ter uma ideia dessa soma gráfica, desses detalhezinhos aqui que a gente não está muito acostumado, né? É uma outra matemática aqui que a gente nunca viu antes, então é bem tranquilo, mas eu garanto para você que daqui a pouco vai ficar difícil. Então preste atenção aqui, entenda o que você está fazendo para que depois você não tenha dúvidas básicas, né? Que você vai ficar tentando voltar aqui para relembrar, né? O que você fez. Então tenta fixar, entender o que você está fazendo, né? Porque lá na frente isso vai ser bem necessário. Então aqui eu vou unir o início do vetor A, né? O início aqui, ó, o ponto inicial com o ponto final do B, tá? E isso aqui vai ser o quê? A vetor A mais B, uma soma vetorial. Bom, a gente fez ali, interpretou graficamente o que ele estava pedindo. Agora ele pede para fazer o quê? O A mais C. Aí eu
o que que eu vou fazer? Ó, vou trazer para cá, vou aproveitar esse desenho, tá bom? Tá vendo aqui? Vou aproveitar esse desenho aqui e vou fazer a soma de A mais C. Estou só aproveitando o desenho, tá, pessoal? Só aproveitando o desenho. Então, eu vou fazer aqui, só que não vai dar para fazer porque eu tenho que unir, ó, o C com o B, o C com o A. Então, eu tenho que unir, colocar esse aqui, ó, tá vendo aqui? O início do C no final do A, tá bom? Então, eu ia fazer ali, nem vai dar certo, pensei aqui, mas nem vai dar certo. Então, vou trazer para cá, ó. Vou trazer o A para cá, tá? Precisa ser certinho. E aí eu tenho aqui o vetor A e vou trazer aqui, ó. Ficou feio esse vetor, né? Melhorar a setinha aqui. E vou trazer o vetor C para cá, ó. Vendo? Sempre siga essa ordem aí. Ó. C. Então, o meu vetor A mais C vai ser o quê? Vai ser esse que liga aqui, ó. Que liga o início do A com o final do C. Tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, o vetor A mais C. Tá? Soma vetorial. Estou colocando ali os vetorizinhos em cima, setinha em cima do A e do B, do C, para você saber que é uma soma vetorial. E agora vamos fazer o A mais B mais C. Então a gente vai fazer como eu tenho falando, como eu venho falando, né? Eu tenho aqui, ó, vou trazer o vetor A para cá, o vetor A para cá, ó, A, tá bom? Agora eu vou trazer o que? O B para cá, ó, tá vendo? Estou trazendo o vetor B, iniciando aqui, ó, no final, e aqui é o vetor B, certo? Até combina com essa soma que a gente fez, eu poderia até ter aproveitado, tá bom? E agora o C vai ligar onde? No final do B. Então, minha soma vetorial vai ser isso aqui. Eu não estou respeitando a escala, não precisa, mas você pode fazer aí no papel milimetrado e tal, para dar tudo certinho. E aí, como eu falei, ó, eu tenho que ligar o quê? Eu tenho que ligar o início do A ao final do C. Bom, então quando eu ligo aqui, eu faço essa ligação, né, que eu estou chamando de ligação, ó. Eu encontro o vetor A mais B mais C, certo? Então, eu encontrei aqui o vetor A mais B mais C. É importante, é muito importante, sempre que você estiver fazendo a soma vetorial, você colocar as setinhas em cima. Porque quando você não coloca, dá a impressão que você está trabalhando com o módulo dos vetores. Dá a impressão não. Significa, né, que você não que você está trabalhando com o módulo. Quando você coloca as setinhas, a gente vê que você está trabalhando com uma soma vetorial. Tá bom? Vamos resolver agora a questão que fala o seguinte: considere os vetores A, B, C e D da figura abaixo. Determine graficamente o vetor soma A mais B mais C mais D e calcule o seu módulo. Sabe-se que o lado de cada quadradinho mede uma unidade. Então ele está falando só que isso aqui, ó, cada quadradinho desse aqui vale 1. Tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o vetor A com módulo 3, o vetor C com módulo 2, o vetor B, ó, módulo 2 e o vetor D, módulo 1. O que a gente pode fazer? A gente poderia fazer essa questão aqui de algumas maneiras, tá? Então, eu resolvi fazer aqui, ó, desse jeito. Vou pegar aqui uma animação, tá vendo? E a gente tem, ó, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você. Tá vendo? A gente tem esse vetor aqui, ó, é o vetor A, certo? Esse vetor aqui, ó, o vertical, é o B azul. O cor de abóbora horizontal é o C e o cor de abóbora vertical é o D. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, ó, olha que interessante. Eu vou montar aqui, fazendo assim, ó. Vou trazer o vetor B para cá, ó, para a ponta, aquilo que eu sempre falei, ó. Pego o inicial, né, o final, e junto com o inicial do próximo.
Ó, aí aqui é o vetor C, certo? Vou juntar para cá. E aqui, ó, é o D, ó, sempre colocando lá, fazendo a emenda, né? Então, eu posso dizer que a soma vai ser o seguinte, a soma vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse aqui, deixa eu diminuir ele, eu não consigo diminuir. Então, deixa eu tirar esse aqui que não me adiantou em nada, tá? Deixa eu ver se esse aqui vai. Também não me adiantou em nada. Então, eu posso dizer que a soma vetorial é o quê? É pegando sempre o inicial daqui, ó, até ligando até o final. Olha aqui, ó, pegando daqui até aqui. Então, o vetor A mais B mais C mais D vai ser esse aqui. Graficamente falando, né? Graficamente falando, vai ser esse aqui. Certo? Então, o vetor, esse vetor aqui é o vetor A mais B mais C mais D. Então, eu fiz a soma gráfica dele. Veja, agora eu vou fazer o quê? Vou calcular o módulo. E o módulo, olha só, ó o que eu fiquei com o módulo do vetor. Vê a componente, ó, Vx desse vetor. Ó a componente aqui, ó. É aqui, vale o quê? Vai valer 1. E a componente vertical também vai valer 1. Então, eu vou ficar com um vetor, como eu estou fazendo assim, mas daqui a pouco eu vou explicar ainda o que eu estou fazendo, tá? Eu fiquei com um vetor para cima de componente 1 e fiquei com um vetor horizontal também de componente 1. E isso aqui, ó, eles estão o quê? Eles estão ortogonais, né? 90 graus, tá? Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu fiquei com esses dois vetores. O que eu preciso fazer? Fazer aquilo que a gente tem falado sempre, né? Vou jogar aqui, ó. Ó, eu tenho aqui o vertical, certo? Lembrando que ele está com 1. E eu coloco aqui, ó. Então, aqui eu tenho esse aqui e esse aqui, ó. Só para a gente fazer aquele esqueminha de quê? De que o inicial sempre liga no final do próximo, do anterior, certo? Aqui é um vetor, aqui é o outro. E a gente vai calcular o módulo, vai ser esse aqui. Aguenta mais um pouquinho que agora você vai entender tudo que eu estou falando. Lembra lá, ó, o módulo do vetor A. Então, o módulo do vetor A, ele vale, ó, quanto? Ó? 1, 2, 3. Né? Lembra que ele falou que cada quadradinho daquele vale 1? O módulo do vetor B. Agora você vai entender. Se é que você ainda não entendeu, né? Vai ser 2. O módulo do vetor C vai ser quanto? Vai ser 2, ó. O módulo, ó. 1, 2. E o módulo do vetor D vai ser quanto? 1. Veja aqui, ó. Eu tenho um vetor para cá e outro vetor para lá. Então, o módulo desse menos esse aqui vai dar quanto? Ó, o módulo de A, 3, menos o módulo de C vai dar 2. Então, ó, é um vetor para cá de módulo 1, certo? E agora aqui na vertical, ó, o vetor 2 está para lá e o vetor D está para cá. Quando eu faço, ó, 2 menos 1, eu encontro também o quê? 1. Então, o resultante, ó, aí eu só ajustei aqui, né? 1. Então, tem o Pitágoras, vai ser o quê? Vai ser, vou chamar isso aqui de C, tá? C', né? Para não ficar igual o C de lá. Então, C' ao quadrado vai ser igual a A' ao quadrado mais B' ao quadrado. Tá bom? Isso aqui eu estou botando só um tracinho. Então, quando eu botar aqui, ó, 1, vai ficar 1 ao quadrado vai dar 1, 1 ao quadrado vai dar 1, então eu tenho que
C' vai ser igual ao quê? Raiz quadrada de 2. Então, o resultante é esse aí. Ah, eu poderia fazer de outro jeito? Poderia, tá? Poderia. Você poderia, por exemplo, subtrair esse por esse, aí você ia encontrar aqui, ó, A menos C, tá bom? E aí depois você faria B menos D, B menos D, e aí você ia encontrar os dois vetores assim, ó. Aqui seria o vetor B menos D, tá? E aqui seria o vetor o quê? Seria o vetor A menos C. Tá bom? E depois você calcularia aqui do jeito que eu fiz. Tá certo? Eu só achei que assim eu seria mais didático. Tá bom? E aí você vai chegar aqui, né? Mas só que assim eu estou dando uma continuidade no que a gente vem falando, de pegar sempre, ó, o vetor A, aí ver qual é o próximo. Pega o B e liga no final do anterior. Depois eu pego o C, ó, peguei o C e liguei aqui, ó, o final do B não é aqui? Peguei o início do C e coloquei aqui. E depois peguei o D, ó, o início do D aqui, ó, coloquei no final do C. É sempre o que eu venho mostrando para você. Tá bom? Valeu, até a próxima. Vamos resolver a questão que fala o seguinte: são dados os vetores x e y de módulo x igual a 3 e y igual a 4. Determine graficamente o vetor diferença, né, VD, igual a x menos y. Olha, ele está te dando o vetor aqui, ó, y positivo. O negativo dele é só você inverter ele. Ele vai ficar com a mesma direção, o mesmo módulo, porém sentido diferente. Tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer aqui o vetor menos y, ele é esse aqui, ó. Exatamente igual, mesmo módulo, mesma direção, porém sentido diferente, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O sentido daqui tá para cima, então o sentido desse aqui, ó, ser para baixo. Tá bom? Então esse vetor aqui é o vetor menos y. Certo? Então aí quando eu faço aqui, eu posso colocar, seguindo aquela nossa regrinha que a gente vem fazendo, tá? Eu coloco o x aqui, tá? E faço a perpendicular ali calculando Pitágoras. Mas eu também vou fazer de um jeito diferente, para você ver que tanto faz, tá bom? Aqui, ó. Coloquei aqui. Ó. E aí, ó, o vetor, aqui é o x, né? O vetor ali, ó, x menos y, esse aqui, ó. Tá bom? É esse aqui. Então eu tenho aqui, esse é o vetor, o quê? X menos y. Tá bom? X menos y. Opa! E como é que eu calculo o módulo? Pitágoras, ó. Aqui tem 90 graus, tá bom? Aqui, ó. Ficou muito certinho, né? Tá vendo aqui? Eu tenho um triângulo. Passo para cá, ó. Eu tenho um triângulo retângulo aqui. Tá bom? Esse é como se eu estivesse trazendo, ó, isso aqui para cá. E aí fecha o meu triângulo retângulo, conforme a gente está acostumado a ver. Tá bom? Eu só quis fazer de um modo diferente, que não importa se vai estar aqui ou vai estar aqui. A resultante vai ser a mesma. Tá bom? Então, x menos y, vou chamar isso aqui de C, tá? Isso aqui de A, isso aqui de B.
tá bom? Então eu tenho que c ao quadrado, só para a gente manter ali o que a gente vem fazendo, a ao quadrado mais b ao quadrado, a gente está trabalhando com os módulos, tá bom? Então eu vou ter que c ao quadrado, é o que eu estou buscando, que é o quê? X menos y. O a ao quadrado, que é o x, vale 3, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então eu vou ter c ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16, tá bom? 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25 é igual a quanto? É igual a 5. Então, x menos y tem um módulo igual a 5. Bom, aqui é a resposta certa. Vamos resolver a questão que fala o seguinte: determine os módulos dos vetores a menos b e c menos d. E sabe-se que o lado de cada quadradinho mede uma unidade. Então, o quadradinho é esse aqui, então cada lado mede uma unidade. Então, veja aqui, por exemplo, o vetor A, ó, ele mede 1, 2, 3, 4. Tá? Então, a gente tem aqui o vetor A, a gente tem o vetor B, mas a gente não tem o vetor menos B. A gente sabe que o vetor B, ele vai ser igual, o vetor menos B, ele vai ser igual ao vetor B, com o mesmo módulo, porém, sentido contrário. Então vamos ver aqui como é que ficaria o vetor B. Vetor B, ó, tá vendo? Ó, mesmo módulo, mesma direção, porém o quê? Sentido contrário. Então vamos trazer esse vetor B para cá, para esse lado aqui. Quando a gente traz, ó, o vetor B, a gente tem aqui o vetor A menos o vetor B. Então a gente vai encontrar um vetor aqui, ó, ali. A menos B, tá vendo? Que vai ter módulo igual a 2, ó. Próprio aqui já dá, ó. O módulo do vetor vai ser 1, 2, tá bom? E aí a gente segue agora para o vetor C menos D. A gente vai ter que encontrar primeiro o quê? O vetor menos D, porque a gente tem aqui o D, né? A gente tem aqui o vetor D, a gente vai ter que encontrar o menos D. Então vamos lá. O vetor menos D, ele tem o mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário, tá? Então vamos trazer o que a gente tem sempre feito, né? Ligando aqui, ó, o inicial do vetor ao posterior, ao final do posterior dele. O posterior dele aqui é C, né? O anterior, perdão. O anterior dele aqui é C. Então vamos ligar aqui, vamos só transportar esse vetor menos D para cá. Então, ó, transportei o vetor menos D para cá, tá vendo? Transportei para cá, e aí agora eu tenho o vetor menos D. Para eu encontrar o vetor C menos D, vai ser esse aqui, né? Vou ligar esse final aqui ao inicial do C. E aí eu tenho, ó, o vetor C menos D, tá vendo? Encontrei aqui o vetor C menos D, que vai ter o quê? O módulo, ó, lembra? Quadradinho mede uma unidade, tá bom? Tem dois quadradinhos, então duas unidades. Então ele quer saber aqui, ó, determine os módulos dos vetores A menos B, 2, e C menos D, também 2. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos resolver agora a questão que fala o seguinte: represente graficamente os vetores. Diferença V2, então que é o V2 menos o V1. Então a gente tem o V1. Aqui o V1, o menos V1 vai ser sentido contrário. E aqui a gente vai ter o V3 menos o V1. Então vamos lá, vamos primeiro ver como que fica o V1, o menos V1. O menos V1 está aí, ó. Menos V1, tá vendo? É o vetor V1 de sentido contrário. Ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, porém sentido contrário. Então agora eu vou transportar esse V2 para cá. Então transportei, peguei esse V2 e coloquei aqui. E vou pegar esse V1, como eu sempre falo, ó, vou ligar aqui o início ao final do anterior. V2 primeiro, então fiz o V2. Depois eu vou pegar o menos V1 e vou ligar aqui, ó. Como é que fica isso, ó? Ali. Ficou aqui, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o menos V1, tá certo? E agora eu quero calcular a diferença, né? Aqui, ó. O que que vai ser? Vai ser daqui do início do primeiro até o final do último. Vamos fazer ali, ó. Então eu fiquei aqui, ó, V2, né? Representei graficamente a diferença, que vai ser esse vetor assim.
tá bom? Então, acho que desse jeito que a gente vem caminhando aqui até agora, eu acho que a gente vai construindo aí o conhecimento, né? Construindo o conhecimento sobre sobre essa representação gráfica, que, como eu já falei, é muito importante. Agora vamos ver aqui o V3 menos o V1. Então o V3 é o mesmo, então só vou descer ele aqui, ó. Desci para cá, então V3, e agora eu vou trazer o V1 para cá. Como eu sempre falo, ó, juntando aqui ó, o V3, então primeiro eu coloco o V3, e depois eu venho aqui com o inverso do V1, né? Colocando aqui na sequência. Então vamos lá. Coloquei aqui. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter, ó, como eu sempre falo, dando uma continuidade. Tá vendo aqui? Sempre importante ver aqui, ó. Aqui era o V2, ó. E aí eu coloquei aqui, ó, o menos V1, certo? Aqui é o V3, então coloquei primeiro V3 e depois coloquei o menos V1, tá bom? Talvez se eu tivesse colocado aqui invertido, seria mais o que eu fiz aqui, né? Mais lógico. Mas eu fiz aqui de propósito, justamente para você ver, conforme a gente está construindo o conhecimento, essa ordem aqui, tá vendo? Vai dar a mesma coisa, porque se eu colocasse aqui na frente, ó, colocasse ele aqui, tá vendo? O que que ia acontecer? Ia acontecer nada, ia acontecer a mesma coisa, tá bom? Só que ele ficaria o quê? Menos V1 mais V3, tá bom? E o resultado, ó, seria o mesmo. Só que eu quis colocar aqui na ordem para a gente poder ver como ficaria aqui, né? Acho que dá uma didática melhor. Mas se você seguir sempre o que eu estou falando, você vai sempre conseguir chegar no resultado, tá bom? No resultado correto. Obrigado e até a próxima. Vamos resolver agora a questão que fala o seguinte: dados os vetores A e B, represente graficamente os vetores menos A, 3B, A menos B, A mais 3B e B menos A. Então vamos começar aqui pelo vetor menos A. Então o vetor menos A, a gente sabe que ele tem a mesma direção, o mesmo módulo, porém o sentido contrário. Então a gente só inverteu o sentido. Agora vamos ver o 3B. 3B a gente vai ter que multiplicar o módulo desse vetor aqui por 3, né? Então vai dar, seria 6 unidades, que é um vetor um pouco grande. Então a gente tem aí, ó, o vetor que tem 6 unidades dessa aqui, né? 3B. 6 unidades que eu estou falando que cada quadradinho, cada lado de um quadrado tem uma unidade, então ele tem duas. Então o tamanho dele seria de 6 unidades, tá bom? Vamos ver agora o vetor A menos B. Então a gente tem aqui ó, o vetor menos B, que é o quê? É o B, mesma direção, mesmo módulo, porém sentido contrário. Então a gente tem o vetor menos B, tá? Aí a gente tem o vetor A, que eu só transportei ele daqui para cá. Então o vetor A. E agora eu vou ter o vetor o quê? Menos B. Vou ver aqui, ó. O menos B é esse aqui, como sempre, ó, o inicial ligando, né? Ligando ao final do anterior. E aí eu vou ligar o vetor aqui, o inicial do A ao final do B, e a gente vai ter a representação gráfica aí do vetor A menos B, tá bom? Que vai ser esse aí, tá vendo? O A menos B é esse vetor aí, tá bom? Vamos continuar aqui, vou apagar esses e vou finalizar aí os outros. Continuando aqui, apagando tudo, né? A gente prossegue aqui agora para o A mais 3B. Então, o A a gente já tem aqui e o B, né, a gente sabe que tem que multiplicar por 3. Então, como é que vai ficar isso? Ó? Fica aqui o A está aqui, certo? Só transportei ele daqui para cá. E agora vem o B. Lembrando que o B vai, né, colocar o início dele no final, né, do A. Então, ó, ali 3B, tá bom? E a gente sabe que agora eu tenho que ligar esse ponto aqui, o início do A ao final do 3B. Certo? Então eu ligo ali e aí eu tenho A mais 3B. Bom, agora vamos para o B menos A. Eu já sei que o B é esse aqui e o menos A eu só vou inverter ele, né? Direção, módulo igual e sentido diferente. Sentido contrário. Então eu tenho aqui ó, o B, ó, só transportei o B para cá. E agora eu vou
e coloco, como eu sempre tenho falado, né, o final desse no início do anterior, tá bom? Perdão, o início desse aqui no final do anterior, tá bom? Ó, início e fim do vetor, tá? E agora eu vou ter que ligar esse aqui até aqui. Então, quando eu ligo, ó, B menos A, é justamente o que ele estava procurando. Ó. O B é esse aqui e o A, ó, o menos A é o inverso desse aqui, tá bom? É o sentido contrário, certo? E a gente termina aí essa questão fazendo todas as opções. Até a próxima. Vamos resolver agora a questão que fala o seguinte: no diagrama estão representados os vetores A, B, C, D, I e J. Determine as expressões de A, B, C e D em função de I e de J. Então você vai ter que escrever um vetor em função do outro. Em função de quê? De I e de J. Então aqui a gente pega os vetores horizontais e eles vão ser escritos de acordo com o I. E os vetores verticais, eles serão escritos de acordo com o J. Então a gente vê aqui, ó, que o B é igual ao quê? Ó? O I ele tem uma unidade, o B tem 2. Então o B vai ser igual a 2I. O C tem 2 unidades, o I tem uma unidade. Só que tem um detalhe aqui, ó. Olha o sentido do C e olha o sentido do I. Então a gente vai ter que multiplicar isso aqui por menos 1. Então, na verdade, a gente vai ficar o quê? Que o C vale menos 2i. E aqui a gente continua. Eu vou escrever esse aqui que eu acho que fica melhor eu fazendo escrito, tá bom? Então vamos lá. O A. Vamos pensar aqui no A. O A, a letra A, o vetor A, ele vai ser igual ao quê? Ó? O A, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3. Veja que ele é um vetor vertical. Olha aqui quem é o vertical, é o J. O J tem 1, então o A vale o quê? 3J. Isso é bem tranquilo isso aqui, né? Então vamos lá, vamos agora para o vetor B. O vetor B, ele ó, é um vetor horizontal, então a gente vai fazer aqui com o I. Veja que o I vale 1 e o B aqui ó, tem 2. Então B é igual ao quê? 2i. Vamos para o vetor C. O vetor C, olha, ele é um vetor horizontal, então a gente vai usar o I, só que a gente vai ter que usar o vetor o quê? O vetor contrário, né? Porque o I é para cá, o menos I, ó. O menos I vai ser isso aqui. Vai ser com esse sentido. E a gente tem o quê? Menos I. Tá bom? Então, o C vai ser o quê? Ó, 1, né? Esse aqui também tem o mesmo módulo, 1. Porém, ó, sentido contrário. Então, 1, 2. 2 vezes menos I. Então, tem menos 2i. Bom, e o vetor D? O vetor D, ele ó, é o sentido contrário do J. Veja, o J, ó, o menos J, ele vai ser o quê? Vai ser isso aqui, né? Vai ser isso aqui. Então, menos J é esse vetor aqui. Como o D aqui ó, é inverso, ele tem 1, aqui tem 2, então ele vai ser o quê? Menos 2J, tá? Uma questão bem tranquila, mas, como eu venho falando, de grande importância para a nossa construção do conhecimento sobre vetores. Bom, vamos para a próxima. Vamos resolver agora a questão que fala o seguinte: são grandezas vetoriais. Então ele quer saber só as grandezas vetoriais. Veja, eu encontrei um negócio aqui na internet que pode facilitar a nossa vida, que é aqui, ó, escalares e vetores, né? As grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais. Então aqui, ó, grandezas escalares, ó, um número padrão de medida, quer dizer, a unidade. Então tem o comprimento, massa, tempo. Veja que eu só preciso de um número e dizendo, por exemplo, aqui, comprimento, metros, massa, quilograma, tempo, segundo, temperatura, né? Celsius, volume, metro cúbico, pressão, energia, etc.
Já que o deslocamento, a gente precisa do número, né, da unidade, no caso de deslocamento metros, né, e a orientação. O que seria a orientação? Para onde que ele está indo? A velocidade. Lembra que a gente lembra do movimento retrógrado, movimento retardado, movimento acelerado? Tem todos esses movimentos aí porque a gente precisa de uma orientação. A força, a gente precisa saber para onde a força está sendo aplicada. Tá bom? O torque, a gente precisa saber para qual o sentido, né? O impulso, os campos, isso aí vocês vão estudar mais para frente. Tá bom? Então aqui, ó, o tempo. O tempo a gente já sabe que é uma grandeza escalar. Tá bom? Ó. Então onde tem tempo aqui a gente já cancela. Ó. Tempo aqui é letra A, tempo aqui ó, também não tem, não é. Então a gente ficou o quê? Com a letra B e com a letra D. Tá bom? Ó, temperatura. Temperatura a gente não precisa saber, né? O próprio número já nos informa. Tá bom? Então a temperatura, ó, temperatura, graus Celsius, precisa saber uma direção, né? Uma orientação. Bem, tá. Então a única que tem aqui, ó, as três corretas é o quê? A força. Como eu falei, a gente precisa saber se a força está empurrando, se está puxando. A velocidade, a gente precisa saber qual o sentido dela, que ela está indo. E a aceleração também, a gente precisa saber se ela está acelerando ou freando. Tá bom? Então a resposta certa aqui, ó, é a letra B. Tá bom? Vamos para a próxima. Deixa eu marcar, né? Vou marcar aqui que é a letra B. Deixa eu ver aqui como é que eu marco isso aqui que vai ficar legal. Cadê? Então tem aqui, ó, letra B. Certo? Para não ter dúvidas. Letra B a resposta. Vamos para a próxima. Aí uma outra questão teórica, aí ela pergunta o seguinte, ó. Uma grandeza vetorial fica perfeitamente definida quando dela se conhecem. Como eu falei, eu vou usar aquela mesma figurinha que eu achei na internet, olha. Uma grandeza vetorial, tá aqui, ó. Vetorial, né? Fica perfeitamente. Então, quando a gente passa para cá, ó, a gente passa para cá, ó, a vetorial tem que ter número, né, um padrão e a orientação. Então vamos ver aqui qual é a resposta certa. Valor numérico, desvio e unidade? Não. Valor numérico, desvio, unidade e direção? Não, também não. Olha o que a gente tem ali. Padrão, aquele padrão é a unidade. Tá bom? Valor numérico, desvio, unidade, sentido? Também não. Ó, olha a letra D. Valor numérico, unidade, que é o padrão ali, né? Você está falando de metro, de quilo, né? No caso, a gente está falando de metro por segundo ao quadrado, newtons, tá bom? Direção, tá? E sentido. Quer dizer, vai ter uma direção, mas também tem que ter um sentido, tá bom? Que é ali a orientação. Porque às vezes, ó, ela está indo na horizontal, mas a gente tem que saber se está indo para a direita ou para a esquerda. Está indo na vertical. Tem que saber se está indo para cima ou para baixo. Então, por isso que é direção e sentido. E o desvio, de novo, apareceu desvio em tudo, né? Fica fácil de a gente só tirando esse desvio, tá bom? Mas aí a gente tem um valor numérico, tá? Por exemplo, 10 metros por segundo, né? A direção que está indo, que seria a velocidade, e o sentido, né? Se está para a direita ou para a esquerda, tá bom? Então a resposta certa é a letra D. Eu vou marcar aqui, ó, para não restar dúvidas que a gente está falando da letra D. Essa animaçãozinha aqui ajudou, essa imagem aí, né, ajudou bastante. Dá para a gente guardar aí o que na verdade ele está pedindo. Até a próxima.